Antes, deixa eu dar algumas notícias só sobre os reforços do Vasco. Eu tô vendo que o pessoal tá ansioso aqui, falando, pô, é mentira esses negócios, reforços. Bom, gente, vamos lá, a gente vai pros fatos e pras coisas que a gente apura, né? Claro que são de vários jornalistas diferentes, né? O Nicola falou, o Pedrosa falou de algumas informações, o Fábio Azevedo, todo mundo vai passando algumas notícias e a gente vai vendo. Vamos lá, esse com a camisa do Fortaleza que tava na capa aí, que é o Marcinho. É um outro alvo, 28 anos de idade. Ele jogou no Fortaleza já faz. Acho que em 2021 ele foi vendido para a China, se eu não me engano. Fez um campeonato excelente na China em 2022. Esse ano não estava jogando muito, tal. Tem 28 anos de idade. É um jogador que joga tanto pela beirada da esquerda quanto pela direita. É um jogador de velocidade, tá? É um jogador que foi consultado pelo Vasco da Gama e o Vasco pensa em fazer uma proposta para ele sim, tá? É um jogador que tá na mira do Vasco da Gama. Agora vamos lá, Bruno Henrique, esse Palmeiras, foi oferecido, tá? Não só pro Vasco da Gama, a gente tem informações que ele foi oferecido para 4 clubes do Brasil aí, tá? E o Vasco da Gama gostou da ideia. É o volante, jogou no Palmeiras, tá fora, só que eu tenho algumas dúvidas, né? Tem 33 anos de idade, ele não foi aquele jogador. Ele jogou bem, mas não foi o jogador titular absoluto do Palmeiras quando estava aqui há 3 anos, né? Quando estava um pouco mais novo. Mas tudo bem. Guilherme, volante ex-portuguesa, passou pelo Corinthians, depois foi para Itália, jogou em alguns clubes. Ele foi consultado, o Vasco da Gama consultou ele e quer abrir negociações, porém é uma situação um pouco mais difícil porque ganha muito bem, né? Não que o Bruno Henrique não ganhe, só que o Bruno Henrique acaba o contrato agora, fica livre no mercado. Só que ele ganha muito bem e parece que não quer voltar para o Brasil, mas foi consultado pelo Vasco da Gama. Cuejar e Alain, tá? O Alain, que era do Napoli, já falou que gostaria de jogar no Vasco da Gama. Cuejar, o Vasco ainda não desistiu da contratação e tem grandes chances dele voltar para o Brasil. O Internacional está na frente do Vasco, só que o Vasco não desistiu da contratação do Cuejar. Corinthians Se também. vai para o Corinthians também parece que mostrou interesse, mas ainda não foi para cima. O Internacional já foi para cima dele e tá na frente das negociações. O Vasco ainda não desistiu. Claro que pode ir para o Internacional, de repente chega para o Vasco da Gama, mas é um cara que ainda interessa. O Alain ex-Napoli é uma situação diferente de todas as outras. Por quê? O Vasco conversou com o Alain. O Alain disse que se for vir para o Brasil, vai dar preferência para o Vasco da Gama. Porém, o salário dele lá é de 3 milha por mês, parece. Negócio alto. Bicho alto. Mas ele já sabe que se for vir para o Brasil vai ter que abaixar essa pedida. E o primeiro clube que ele vai procurar, segundo algumas informações, seria o Vasco da Gama. Pronto, falei de todos esses caras da capa, o pessoal já não falar que é clickbait. Mas vamos lá, Edmundo, o que te chama mais atenção aí nessas possíveis contratações do Vasco da Gama? Não vai trazer tudo isso de volante, tá? É um deles que o Vasco quer, porque a ideia do Vasco é um cara rápido de beirada, um volante e um meia, que é muito difícil. Eis o X da questão. Você falou um monte de nome e se voltar bem, muito bem, dois nomes só me agradam, que é o do Cuejá e do Alain, que deixaram nas últimas passagens aqui pelo futebol brasileiro boas lembranças. Mas eles são volantes. Eles não vão resolver nada. Os volantes que o Vasco tem, eles não estão jogando nada também. O Andrei Santos e o Jair são tão bom quanto esses aí. É claro que ali à frente da zaga, uma experiência do Cuejar faria mais sentido do que Rodrigo hoje, do que o Barros. Mas, cara, ninguém resolve nada. Aí, ao contrário, aí você vai para o outro, né? Se o Vasco tivesse Matheus França, Matheus Gonçalves, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, eu diria para você assim, cara, o Vasco não precisa do Luiz. Luiz, qual é o menino? O nome do menino lá? Luiz Araújo. Luiz Ah, Luiz Araújo Araújo ajudou. acabou de ser anunciado pelo Flamengo. Bom jogador, hein? Eu não estou discutindo poder financeiro, não. Até porque poder financeiro tá no seu GC anterior aí, mostra que a 777 tem muito mais do que o Flamengo. Basta ela querer ou não investir. Mas o Flamengo, que não precisa de atacantes, está indo no mercado buscar mais um atacante. Não sei. Luiz Araújo está jogando no Atlanta. Estava jogando no Bom Atlanta dos jogador, hein? Estados Unidos. É um baita jogador. Não sei se futebol americano
é competitivo ao ponto do cara chegar aqui e fazer a diferença, mas ele é jovem e deixou uma boa impressão quando jogou aqui no futebol brasileiro. Foi campeão francês pelo Lille nesse período de PSG. Então, pô, alguma coisa de valor ele tem. Mas é um clube pensando em trazer jogador para resolver problemas e outro pensando em jogadores burocráticos. Minha modesta opinião. Já falei isso aqui 500 vezes e não vou mudar a minha opinião com tanta facilidade em função do desempenho e dos resultados. Eu acho que tem que trazer jogadores melhores do que ele tem, porque a experiência com piores está aí, ó. Carvajal, Cocão, o grandão lá, que toda hora eu esqueço o nome dele. O Juan Cruz. Juan Cruz. Cara, para quê? Esses caras, se eles ganharem muito mal, ganham 100 mil reais. Falei de 3. Ainda tem o menino que se machucou, que veio do Bahia. Falando de 4. O Luca... Esqueci o nome. De Luca. Esse aí mesmo. De Luca. Patrick De Luca. Patrick De Luca. Aí você, com esses 4 jogadores aí, você contratar um craque e bota 3 da base. Eu tenho certeza absoluta que dá mais resultado do que você trazer 4 jogadores que não vão jogar. Eu aposto com vocês que, ao final do ano, esses 4 jogadores que eu falei, todos eles somados, eles não completam 10 jogos. Caraca. Eles não completam 10 jogos, eles não completam 9 horas de dentro do campo. Não completam. Eu estou te falando. Primeiro, pela qualidade. Segundo, pelo tamanho do Vasco e a exigência que tem o torcedor do Vasco. Né? E o Barbieri já deu demonstrações de que ele não tem personalidade e peito para fazer as coisas com a sua convicção. Ele tem moral. Ele tem moral com o CEO, tem moral com o Paulo Brax, tem moral com o Abel, tem moral porque deve ser, dizem, falam maravilhas dele no trato do dia a dia. Né? Mas ele não tem peito para tomar algumas atitudes, algumas decisões. Ele tem um norte. Eu vou jogar de forma reativa. O melhor é o Peck ajudando o Pumita ali. Tem convicções que às vezes dão certo, que deram certo nos jogos maiores, né? Pelo menos no brasileiro aqui, no clássico contra o Atlético Mineiro, no empate com o Palmeiras, no empate com o Fluminense, embora foram completamente antagônicos, né? No Palmeiras ele fez 2-0 e aí sofreu. No Fluminense ele fez 1-0, mas também sofreu. Agora, nos jogos menores, que o Vasco tinha aqui, entre aspas, obrigação de vencer, ele deixou muito a desejar pela falta de coragem, pela falta de atitude, por ter um repertório muito, muito pequeno, sabe? Eu vou citar um exemplo que eu acho que nem serve, porque eu acho que eu não teria coragem. Perguntei isso para o Felipe ontem. O Felipe falou, eu teria coragem, eu faria. E fiz no Bangu. Eu não vi, por exemplo, eu bateria palma. Se ele tira um zagueiro e bota um atacante, como o Fernando Diniz faz, ó, quase que de forma corriqueira. Por quê? Porque tem coragem, acredita no trabalho dele. Foi mandado embora do Fluminense, foi mandado embora do Vasco, foi mandado embora do Santos, foi mandado embora do São Paulo, mas tem as suas convicções. Hoje está aí, com muito prestígio no futebol brasileiro e cotado até para assumir a nossa seleção. Então, isso para mim é personalidade. Entende? Sim. É mais ou menos isso que eu penso. Então, assim, eu sei que eu misturei uma coisa na outra,
Mas, cara, de coração, tudo jogador que não vai resolver o problema. Junta todos esses aí e vê quantos gols eles fizeram no ano. O Vasco precisa de jogador, de goleador, gente. De gente que faça gol. De gente que faça gol. Porque só o gol te dá a vitória. Ou então o time precisa jogar em função do Pedro Raul, que não é o que acontece. E que não recebe bolas também, né? Aliás, deixa eu só Exatamente. colocar, por exemplo, aqui, ó. O Alcides mandou um superchat, eu vou até colocar que eu acho que encaixa. Por ser um murmúrio, pode ser um murmúrio pelas eleições e também uma ideia de prejudicar o Vasco na janela. Vasco acaba ficando quieto para aproveitar e tendo uma oportunidade de não inflacionar as próximas compras. O Alcides manda aqui. Eu vou dar minha opinião e depois passar pro Edu. Alcides, cara, eu acho que o Vasco tem que parar de falar mesmo. Quando precisa parar de falar. Porque na parte de contratações, o Vasco, todas essas que eu falei aqui, por exemplo, o Vasco foi consultado e não quer falar nada. Não quer falar de parte financeira, não quer falar de problema financeiro, não quer falar de problema interno, não quer falar de reforços. Beleza, não tem problema. Mas tem que mostrar, cara. Não adianta ficar. Não, a gente vai ficar quieto aqui, mas não vai trazer ninguém. Aí vai vir o Marcinho, cara, pode vir aqui fazer um grande sucesso. O cara que jogou no Fortaleza, parece que tava fazendo um campeonato fora bom lá fora. Mas aí veio o Luiz Araújo pra onde? Pro Flamengo. Que o Edmundo falou. O Luiz Araújo é um excelente jogador. Fez grandes temporadas fora, hein? É um cara que, ó, vou te falar. Vem pra brigar por titularidade no Flamengo. Só se o cara vier e não se adaptar nada, né? Mas eu acho que é isso que tem que fazer, né, Edu? Você pode falar um pouco dos reforços aí que eu falei. Esses são do momento, né? Tem o Luciano Juba, que falam aí do esporte também, alguns outros jogadores. Mas o que falam nesse momento são esses jogadores, até por especulação. Eu até. Eu acho assim, o Guilherme, por exemplo, volante. Pô, é difícil trazer e esquece, nem pensa. O cara tem 32 anos, volante. Não é um cara que é certeza que vai resolver. Agora, o Alan, Cuejar, aí pra mim já é um patamar bom pra você trazer. Deixar lá de primeiro volante, ajudar o Rodrigo até evoluir como jogador. E aí pensa num meia e num de beirada. É isso que eu penso. O que você pensa, Edu? Primeiro ponto, vou exatamente o que o Edmundo comentou. Se for para. Tem outros nomes também surgindo, né? Enfim, soube de vários nomes aqui. Cuejar e o outro. Você falou agora aí. Desculpa, são os nomes que me agradam. O Cuejar é o que mais me agrada desses aí, e o Alan. Sendo muito sincero, se for para trazer, traz um dos dois e tá bom. Daí pensa do meio para frente. Sobre a questão política do Vasco, eu tenho nojo, eu falo isso no canal, eu sou enojado, eu tenho nojo da política do clube, é desde a minha infância assim, e todo ano político é isso. Eu acho que começa, e aqui fora também, a gente precisa dividir isso, cara. O Vasco precisa de paz, entendeu? O Vasco, ele, quando começa, um do lado de cá tá isso, tá errado. Quem que tá certo? Quem é que fez certo durante mais de 100 anos de história do clube? Entendeu? Parece o que parece, que o Vasco antigamente era um modelo de clube. Né? Desde que eu nasci, não vi esse modelo. Né? Então, eu sempre vi um clube extremamente combalido financeiramente, um clube muito autoritário, que conquistou muitos títulos, tem uma história muito bela, mas precisa voltar, cara. O Vasco está destruído. O Vasco está dependendo de uma empresa para trazer o Vasco, a Cruz de Malta, de volta, velho. Essa que é a grande realidade. E as pessoas dando paulado o tempo todo, entendeu? Batendo na instituição. Vamos criticar o trabalho, vamos, enfim, não está dando certo, manda embora, traz outros, faz parte do futebol, isso faz parte das empresas também, entendeu? Vamos olhar, pensar grande, como o Edmundo falou. Pô, tem que olhar para um jogador do meio para frente agora e entregar uma resposta para o torcedor, que somos mais de 20 bilhões, eu não tenho dúvida. Tem que dar uma resposta grande. Quem é esse cara? Não sei, tem no mercado. Aí você vê o maior rival contratando, você vê o Palmeiras, o Corinthians contratando, o Fluminense fazendo um excelente trabalho, é claro que você vai se sentir incomodado. Peraí, meu clube hoje, extremamente, extremamente, eu não vou usar esse extremo também, não, mas com dinheiro, com a condição melhor para pensar. Né? Então, assim, aí daqui a pouco, como você falou, Gui, o Mano Menezes fica de bobeira, a torcida quer de volta. Quer um de volta, não, porque ele não trabalhou no Vasco, mas quer um treinador com esse peso, cara.
quer um atacante com o peso de um Edmundo, com um meia, com o peso, sei lá, de um Juninho Paulista, de um Pedrinho, de um Felipe, como foi lá atrás. Essa é que é a grande realidade. O Cleiton mandou aqui, ó. Gui, tem informações que Claudinho e Matias Rojas vem. Cara, Cleiton, eu mando um Uber buscar eles no país deles, se quiser. Onde eles estão lá, o Claudinho. Eu mando um Uber. Eu pago esse Uber pra eles virem pro Vasco, cara. Vamos ler superchat Canta a antes da gente música falar da escalação. do Leonardo aí. Vamos pegar o primeiro avião, buscar esses caras em busca Tá da maluco, cara? Traz, Eu vou eu, Edmundo e Edu de avião buscar o Claudinho, pô. A gente vai lá. Helicóptero, né? Arma outra dessa, maneiro. Ô, louco, helicóptero até a Rússia é complicado, hein, bicho? Aí vai ser difícil. O Edmundo chegou em São Januário, sim, pô, eu lembro. Pô, não, sim. Você disse chegando no lugar. Ah, tá.